E agora, Ensinar e Aprender, by Cecília Góes. Olá, boa tarde a todos. Hoje nós temos mais um nosso programa Ensinar e Aprender by Cecília Góes com um convidado muito querido que é o professor Guilherme Cosme. Olá, boa tarde. O Guilherme é um grande amigo. O Guilherme é um grande amigo e ele possui formação em psicologia, especialização em neuropsicologia clínica pelo Instituto de Psicologia Aplicada e formação em Lev Vygotsky, né? Isso, Lev Vygotsky. E ele é docente de pós-graduação e de graduação também. E ele é sócio na clínica InSelf, onde nós vamos fazer muitos eventos que nós vamos contar já, né, Guilherme? Isso. Muito bem. O nosso tema de hoje é alguma coisa que vai linkar duas áreas extremamente importantes, que são a educação e a psicologia. Não dá para a educação sobreviver sem a parceria de outras ciências, notadamente da psicologia. Então, Guilherme hoje vai falar sobre as contribuições da psicoterapia para o processo educativo. Tudo bem, Guilherme? Bem, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Cecília, eu venho falar hoje um pouco sobre a contribuição mesmo da psicoterapia, né? Na educação, no que diz respeito à formação do ser humano. Perfeito. Né? Essa formação, essa transformação que a psicoterapia promove, perfeito, né, no ser humano como aprendizagem. Porque não deixa de ser aprendizagem, né? Um processo. Tudo é aprendizagem, né, Guilherme? Exatamente. Na realidade, quando você fala dessa contribuição, quando você está dizendo assim, como aprendizagem, do que nós estamos falando, que é para o pessoal entender um pouquinho? Né, a aprendizagem aqui é a pessoa, primeiro, um processo de autoconhecimento. Ah, né? Isso. Desenvolver a consciência. Perfeito. Né? A consciência do seu comportamento, da forma como ela se vê, como ela vê as pessoas ao seu redor. Perfeito. Né? Prestar atenção no que ela está sentindo. Aliás, saber nomear e identificar as diferentes emoções. Nossa, isso é tão importante, né, Guilherme? Né? E isso falta na formação do ser humano, né? Que vai, de alguma forma, influenciar na forma como ele vai se expressar, como ele vai agir nos seus papéis sociais. Seja como professor, alunos, pais. E vai em todas as situações da vida, né? Isso. E um grande cuidado que a gente tem, até não fazia parte aqui, mas eu tenho certeza que você vai falar isso tirando de letra. Nós temos uma preocupação grande desde a infância, né, Guilherme? Esta criança de 0 a 3 anos, até recebi hoje um artigo de um amigo que fez o programa conosco, querido professor André Codea, autor da Neurodidática, fantástico, fantástico. E sobre a questão da qualidade do sono por conta de fazer a elaboração, né, de todas as coisas aprendidas durante o dia. E também a questão da criança pequena, que até os 3 anos é uma fase crucial, não é? Para as coisas irem se escorregando lá para o fundão da pessoa, né? Então, e é uma coisa assim que dá muita rasteira na gente. O quê? Conta aí pra gente. O que dá rasteira na gente? Que é uma parte subconsciente nossa. Né? A criança, né? Como você falou, definiu até uns 3 anos. Ela é uma esponja. Ela está preparada para receber todas as informações sensoriais do ambiente. Perfeito. Né? Porque é justamente essas informações, isso que ela vai captar, sons, a visão, o tato, né? Principalmente também com os exemplos, é que isso vai estruturar ela cognitivamente e que vai ali formar a sua personalidade. Né? Aí o adulto fala assim, não tem problema falar, ela é pequena, ela não entende. É assim mesmo? Não é, né, Guilherme? Ela pode até não entender o conceito. Sim. Mas ela vai aprender aquela forma de expressão. Exato. Né? Então, aquilo ela vai ser impresso de alguma forma.
E do mesmo modo, de alguma forma, ela vai ser expresso também. Então isso fica no inconsciente. Isso. A psicanálise fala em inconsciente, né? Isso. Então, isso vai ser realmente inconsciente, vai ser é o que vai formar, vamos dizer assim, o que seria para a linguagem equivalente ao léxico, né? Todo o conteúdo, né? Que ela vai... E depois, assim, sendo um trauma, sendo um mau exemplo, sendo uma referência ruim, ou mesmo boa, isso vai escorregar lá para um patamar que ela não acessa mais sozinha. Por isso a psicoterapia, não é isso? Sim, exatamente. Aí fala um pouquinho disso, então. Então, as memórias, né? Sim. Você tem os traumas que são causados na terra infância, são assim, você tem a memória emocional. Claro. Né? Então, essa memória emocional, nós já sabemos que ela tem uma impressão, um registro muito mais forte, né? Do que aquela memória puramente ou majoritariamente racional. Certo. Né? Então, essa memória, ela vai, de alguma forma, se estruturar, se ligar na formação desse sujeito. Na formação do caráter, estrutura da personalidade. Na forma como ela se vê, na forma como ela vê o outro, como ela vai interpretar as situações. Sim. Né? Na psicoterapia, como isso vem? Como nós trabalhamos com isso? Né? A minha linha de abordagem ela é cognitiva. Certo. Então, através dos pensamentos. Né? Perfeito. Essas memórias, essas experiências, né? Sim. Que ela vai captando, vai vivenciando, quando ela, a partir do momento que ela vai adquirindo a linguagem, ela vai sabendo nomear como o conceito de cada coisa, isso vai formando o que nós chamamos de crenças, né? E vamos falar dessas crenças pessoais, então. Né? Essas crenças são o quê? São conceitos que nós temos sobre nós mesmos, né? Sobre o conceito que nós temos das pessoas que passam pela nossa vida, sobre a vida, a filosofia de vida. E é com base nessas crenças, né, que nós vamos moldando a nossa mente. Perfeito. Né? Nós vamos moldando a nossa percepção. Então, uma pessoa que tem, por nossa exemplo, leitura de mundo. Exatamente. Então, uma pessoa que tem uma autoestima baixa ou negativa, por exemplo, né? Ela tende a enviesar a sua percepção para tudo que é negativo. Claro. Né? Então, o seu foco de atenção vai para tudo que, de alguma forma, demonstre para ela, valide para ela aquela crença que ela tem negativa sobre si mesma. E Entendi. Quando ela vai resgatar as memórias negativas... são as mais fortes. Mais fortes. Puxa vida. E ela ignora as memórias que, de alguma forma... batem de frente com essa crença negativa. Entendi. Ou seja, prevalece o negativo. Prevalece. Então, os nossos conceitos, essas crenças, elas moldam a nossa mente e impactam também a forma como essas habilidades cognitivas vão trabalhar, porque vão trabalhar, vão estar a serviço a favor dessas crenças. E atreladas a elas. Exatamente. E assim, ainda das crenças, antes da gente ir para o próximo item, que são os padrões de comportamento, essas crenças, a pessoa mesmo vai construindo. Eu estou aqui fazendo o advogado do diabo, como se eu não soubesse de nada, né? Porque, na verdade, quem sabe disso é você. Mas essas crenças, ele vai construindo a partir do que ele observa, ou são coisas que lhe são colocadas e ele meramente absorve? Ou as duas coisas? As duas coisas. Então, assim, tanto do que ele é levado a aprender, ou seja, que ele observa as experiências, a autoavaliação, a avaliação das situações, como também aquilo que dizem para ele, né? Então, por exemplo, quando... exemplo da educação, né? As crianças, que vem muitas... Da criança achar que ela é burra. Sim. Né? Que o problema está com ela, somente com ela. A culpa é dela, ela que não aprende, ela que... Isso, né? De alguma forma... é distraída. Então, essas nomeações, né? Ela vai absorvendo, isso vai sendo introjetado nela. Claro. E vai fazendo parte da sua identidade, né? E aí, quando ela vai para outras áreas da vida, ela generaliza isso. Então, no campo amoroso, adolescente ou adulto, né? Quando
vai se lançar para uma vida amorosa, para um relacionamento, para uma vida social, esse burro ou esse você não dá conta, né? Dá o quê? O sentido de que aquela pessoa é inadequada. E aí esse autoconceito de inadequação, ela vai transmitir nas outras áreas da vida. Nossa, que coisa destruidora, né? Sim. É impactante mesmo. E aí é claro, e aí você tem uma sociedade que exige, demanda muito, né? Claro, claro. Então você já tem, aí você tem essa autocobrança, tem a cobrança externa, Isso. isso se junta, se casa, né? E aí vai impactar como? A pessoa começa a ter sintomas, né? Você pega o DSM ali, tem vários. Nossa, Né? Então, uma coleção. Aí você tem a depressão, você tem o transtorno de ansiedade, você tem, né, fobias, que são o quê? O São resultado da dessas somatória de todos esses fatores. todos esses fatores. E aí a psicoterapia vai exatamente lidar com essas questões que a pessoa não tem. Ela não tem noção, ela não consegue localizar, como você disse, ela não consegue dar nome a isso. Ou, por outra, nem sabe Não, porque outra de coisa, onde vem. exatamente, outra coisa que falta na nossa formação, né? Essa metacognição, ou seja, pensar, fazer esse afastamento, Tá, né? E você fazer uma reflexão, ou seja, pensar sobre aquilo que passa pela sua cabeça, exato. né? Nós vamos agindo no automático e aí nós tendemos ao quê? A tomar a primeira coisa que passa na nossa cabeça como verdade absoluta. Puxa, Nós não nos questionamos. exato. Não há reflexão. Não, Você deixa a vida me levar, né? exatamente. Aí você se perde, você não sabe até onde é a sua concepção, até onde foi o seu comportamento, aonde foi o comportamento do outro, e aí vira aquele emaranhado. Aquele emaranhado, exatamente. Um rolo de café com bolo, como diz a minha vizinha. Isso é péssimo, né? Porque a gente tem isso acontecendo com a criança, e aí vai crescendo com ela. E aí, você tem um caso, não vai citar nomes, né? Mas um caso que você possa dar um exemplo dessa situação que você esteja atendendo, ou enfim, alguém da clínica. Casos, por exemplo, de bullying, né? Por exemplo, pode Por ser. exemplo, essa perseguição. Já atendi, sim, casos em que adolescentes, né? Aí já mais o adolescente, em que começou a ter sintomas de ansiedade generalizada, Tá. mas num nível assim já muito elevado, onde foi necessário também uma intervenção medicamentosa junto com o psiquiatra, porque o adolescente não conseguia nem mais sair de casa. Nossa. Então, até mesmo durante o processo do tratamento, primeiro feito uma avaliação e depois o tratamento, era difícil porque o trajeto de casa até o consultório Já era um teve vezes grande em que problema. tu passou mal e realmente teve que retornar. Entendi. E aí teve impacto, não só na vida social, mas também na aprendizagem, porque ele deixou de frequentar a escola. Claro. E aí, todo nesse processo aí, multiprofissional, foi descoberto que, na verdade, era o bullying, não só pelos colegas, mas por um profissional, um professor, Meu Deus. né? Meu Deus. Por uma dificuldade que tinha de aprendizagem. Que coisa. Você vê o que é a falta de conhecimento, que torna uma ação que deveria ser pedagogicamente humana, torna esta ação desadequada, que pode desencadear esse tipo de coisa que é seríssimo. E eu vou bater numa tecla que a gente sempre fala aqui no programa, que é a questão de que nós não temos, brasilmente falando, nós não temos uma cultura da prevenção. Eu te falo isso porque esses casos que nós vimos há pouco tempo de violência com professores na escola, Guilherme, você que é um especialista da área do comportamento, você acredita que um aluno chegue a ter essa atitude de atirar a cadeira, desafiar, machucar um professor? Assim, de repente ele teve essa ideia? Não, né? Não. Você não acha que tem um histórico aí que lá atrás ninguém foi reparando que estava
é como um tumor crescendo? Sim, são indícios que vão sendo negligenciados, né? Isto. Né? Então, assim, ah, não é algo que vem do nada, não é de repente, Pois é. né? Isso ocorre por inúmeros fatores, nunca é um fator só, não dá para você reduzir. Essa é uma coisa importante. Né? Nunca é um fator só. Nunca reduza, né, a um denominador. Não, se tratando de ser humano, É dificílimo, né, que seja uma causa, um fator só. são inúmeros fatores. Então você tem fatores sociais, educacionais, você tem fatores familiares, né? Então é tudo um conjunto, né, que vão ali contribuindo para aquele resultado. Para que chegue nesse ápice absurdo. Sim, né? Então você, para um aluno chegar nesse ponto, precisa ver a visão que ele tem da escola, a visão que ele tem como o papel na escola na vida dele, na família, a relação com o professor, a relação com os colegas, o que a sociedade também espera, aquilo que é passado, né? E como ele percebe que os outros o veem, porque às vezes ele pode ter uma impressão que se confirma através de algumas atitudes dos outros ali, não? Sim, porque assim, a agressão, né, como forma de expressão, ela traz um indício muito forte de algo não está bem ali, né? E aí, muitas vezes, essa forma é realmente quando a pessoa chega no ápice, né? Então, como você falou, da prevenção, da importância da prevenção. Identificar esses gatilhos, identificar esses sinais, né? De que o outro não está bem, tá? E isso vai além da sala de aula. Sem dúvida. No trabalho, nos relacionamentos amorosos, sociais, familiares, aliás, na vida. É olhar, porque isso precisa o quê? Do olhar para o outro, né? Da empatia. Então, falar da empatia que... Abençoada empatia. Né? Como pode haver um ambiente escolar que não seja empático? Não tem como. Né? Mas para haver empatia, você tem que olhar para si. Fala um pouquinho disso, acho lindo isso daí. Você tem que... É lindo e importante, Guilherme. É importante, você tem que se conhecer, você tem que olhar para si em todos os seus aspectos. Não só naqueles aspectos em que você se aceita, mas até que Jung chama de nossa sombra, né? Nossa sombra. Reconhecer a nossa sombra, que faz parte dela, né? Sim. Isso é muito difícil, se olhar no espelho. Né? Poucas pessoas fazem isso, né? E às vezes até faz, mas ou é narcisista, ou enfim, procura mascarar para si mesmo. Sim, aí faz uma forma, é um eu idealizado, né? Isso. Que não é olhar verdadeiramente. E aí, se já é difícil fazermos isso consigo mesmos, né? Quem dirá com o outro. Sem dúvida. Né? Olhar verdadeiramente para o outro sem o julgamento. Sim. Olhar sem um pressuposto, já com um olhar assim de julgar, de sentenciar e punir. Sempre. Porque a empatia envolve compreensão. Fundamentalmente. Né? Fundamentalmente, claro. Né? E um ponto que eu acho muito importante, que as pessoas até confundem um pouco, compreensão com passar a mão, né? Passar a mão, laissez-faire, deixa... Não é isso. Não. Compreensão envolve você saber verdadeiramente ali, conhecer essa pessoa, conhecer as suas motivações, conhecer o contexto, né? Para poder agir, atuar de uma forma que possa colaborar verdadeiramente. É uma intervenção adequada, coerente, refletida. O professor precisa saber que as intervenções que ele faz, elas não podem ser coletivas, elas não podem expor o aluno, não é? Exatamente. Isso vai alimentando os benditos gatilhos. Que na soma, a hora que ele chega a fazer uma atitude extrema como essa que a gente citou, muita coisa, né, Guilherme, aconteceu antes. Né? E aí a gente cai nessa questão dos padrões de comportamento, não é? Sim, esses comportamentos que são feitos de forma muitas vezes automática,
sem uma consciência do que está Claro. fazendo, do que está motivando aquilo. Então, por isso a psicoterapia ela contribui nesse sentido, em que a pessoa faz uma autoavaliação, faz uma Sim. avaliação do contexto, né? Até que ponto o que ela está fazendo realmente não está contribuindo para o resultado, até onde é reatividade, aonde não, né? Então, ela olhar que essas chamamos de crenças, esses pensamentos, eles vão impactar na forma como ela vai se expressar Sim. nesse comportamento, essa interpretação que ela faz da situação, ela vai, através dessa interpretação, é como ela vai planejar a sua ação. Sim. Isso, é claro, é muito rápido, né? Não E dá nem tempo de ter consciência disso, né? Exatamente. E outro ponto, se durante uma situação você precisa agir de uma forma, vamos dizer assim, não impulsiva, Sim. isso vai exigir o quê? Um freio. Uhum. Que você tenha capacidade, né, de suspender aquela emoção forte, aquele impulso. Aquele contato é 3, né? Exatamente, para poder processar o que está ocorrendo e ver o melhor planejamento de ação, né? E a outra coisa que falta na nossa educação é Exato. esse freio, né? Então falta. O que é o freio? É o não. Uhum. Falta esse não. Então hoje as pessoas agem muito por impulso. Sim. Parece até que o lobo frontal não está funcionando, Então né? agem como se não tivessem frontal. Não é? É por isso que está bastante difícil que os professores sigam a sua carreira docente sem o conhecimento da psicologia do desenvolvimento e da neurociência, não é, Guilherme? Sim, é importante ter esse conhecimento, você saber como a mente, né, ela funciona. Claro. Como que ela contribui nesse processo, né, nessas interações, nessas relações. Né? Então, quando eu falo em frontal, né, a região frontal é aquela região cerebral responsável o quê? Pela nossa identidade, responsável por onde nós conseguimos ter esse freio, esse controle, onde nós conseguimos fazer o nosso planejamento. Planejamento, exato. Né? Então, é saber, dali vem uma atenção mais direcionada. Uhum. Né? Ou seja, esses acontecimentos, esses gatilhos, essa coisa toda, no momento em que se desencadeia uma ação mais violenta, este freio do lobo frontal, a zona de censura para de funcionar. Exatamente. Né? A pessoa realmente ela não usa, ela não utiliza naquele momento, ela está puramente emocional. Então, ela não tem aquele autocontrole. O que é o autocontrole, né? Como nós utilizamos o frontal? Linguagem. Através da linguagem. Sim. Aquela fala interna. Muitas vezes, o meu trabalho em psicoterapia é desenvolver essa habilidade no outro, Sim. né? De fala interna. O diálogo interno. O que você pensa? Nossa, eu pensei isso. E aí, o que você sentiu? Aquilo. E aí, você deu vontade de fazer o quê? X. Né? Então, assim, nossos pensamentos nos levam a ter emoções que desencadeiam comportamentos. Perfeito. E aí, quando você ensina, não, mas o que você poderia falar para si mesmo nessa situação? Será que o que você interpretou, o que você pensou, a primeira coisa que passou pela sua cabeça é real? É realmente condizente com o que o outro está pensando? Com o que motivou o outro a ter um tal comportamento com você? Ou foi você que imaginou alguma coisa sob a sua ótica, já encampando o que o outro talvez nem fosse dizer ou fazer? Exatamente. Né? Então, é esse questionamento. É você parar, respirar e pensar. E começar a fazer esse diálogo interno. Sim. Questionar os seus próprios pensamentos. A falta disso está sendo crucial ultimamente, né? Então, ou seja, nós temos dois problemas. Um que é a falta de uma cultura da prevenção, porque sempre que a gente fala isso parece um bordão que a gente repete muito aqui, mas caso nós tivéssemos um processo educativo que fosse gerador de ações pedagógicas mais humanizadoras e preventivas, este professor estaria atento aos pequenos gatilhos, que às vezes são dados até por um olhar.
do teu aluno. Então, você tem que ter o feeling de perceber isto e se preparar para isso. Então, eu digo para os meus alunos, há momentos, eu estou na educação, Guilherme, há 30 e quase 40 anos. Já trabalhei com alunos de todas as idades. Então, assim, eu já errei? Sim, já errei. Mas, eu acho assim, quando você não está dando conta de si mesmo, qual é o problema de você buscar ajuda da psicoterapia? Sim, né? Ainda tem esse preconceito, né, com psicoterapia, né? Ah, porque eu não sou louco, mas... Oi, não é isso. Não é, né? Se trata de um momento para você fazer essa metacognição, Perfeito? de você realmente parar e se escutar, porque as pessoas não se escutam, Exatamente. né? Muitas vezes meu trabalho é assim, você se ouviu? Prestou atenção no que você disse? A pessoa não nota, né? Ela mesma às vezes traz, muitas vezes, Aham. muitas vezes, ela mesma traz a resposta, mas ela não se escuta, ela vai no automático. É um momento aqui, vamos fazer uma retrospectiva. Isso. Vamos repassar, né? E aí ela se ouve, se escuta e vê que ela tem a resposta, Claro. né? Então muitas vezes é organizar esses pensamentos. Vem de uma forma embaralhada, vamos organizar? Essa mediação que a psicoterapia dá, ela é extremamente importante. Extremamente importante. Porque sem isso, ele vai continuar num crescendo negativo. Sim, né? Então, a psicoterapia é um momento precisamente para a pessoa ela poder fazer essa autoavaliação, avaliar como as situações, avaliar as pessoas envolvidas na sua vida, avaliar a dinâmica dessas relações na sua vida. Rever a sua leitura de mundo. Exatamente. E, consequentemente, a forma como ela se comporta. Criança é mais suave do que adolescente para você atender quando... Ou, às vezes, eu... observando alunos, né, de várias idades, eu vejo que tem coisas que são graves e as crianças têm pouca idade. Você acha que isso é uma incidência maior mais na adolescência para culminar assim? Ou na infância isso também pode acabar desencadeando essas questões? Sim, na infância, claro, é um número maior em adolescentes. Porque eles já têm mais... Sim, já tem ali o aparato, né? tem um aparato maior, né? Maior, né? A criança, quando ela dá indícios, até mesmo pela dificuldade da linguagem, né? Então, quando ela dá indícios, é porque realmente já chegou num No limite dela. ponto crítico. Sim. Né? O adolescente não, ele consegue trazer isso numa gradação variável, Entendi. né? Então, e é claro, acaba chegando mais adolescentes, Uhum. né? Porque eles têm a linguagem, eles se expressam de várias formas, mas tem a linguagem ali, Sim. né? E eles já têm uma crítica, né? Que a criança ainda não sabe expressar, né? Não sabe. Então, para a criança, muitas vezes, aquilo que está ocorrendo para ela, que é inadequado, é traumático, para ela, por ela não ter um repertório... Isso, é o repertório que é a questão de que o adolescente tem mais. Para ela é normal. E aí, quando ela tiver mais velha, ou na adolescência, é onde ela vai... rever e questionar isso. E ver que aquilo não era normal. Uhum. Até porque, assim, as crianças têm menos, assim, por exemplo, o adolescente sai com a galera, tá? Tem outros parâmetros. A criança já fica mais fechada um pouco na família e na escola, né? Então, quando esse convívio na escola começa a ficar mais frequente e tal, ela começa a perceber que fala, opa, tem diferença, olha, com a família dele. Quantas vezes eu escuto uma criança dizer para outra, eu queria ter uma mãe que nem a sua. Alguma coisa com a mãe deste não tá bem. Não é? Então, é que está. Você tem... Eu já ouvi adultos, né? Não só adolescentes, mas... Violência, né, em casa. Né? Então, quando crianças crescem naquele ambiente... Hoje, você tem acesso a informações. As crianças têm um acesso maior à informação. Sim. Mas
muitas vezes a criança cresce naquele ambiente de violência, né? E acredita que aquilo é normal. Incorpora, né? É normal. De boa. Né? E aí, quando ela passa a ter contato com outras crianças, com outras realidades, Isso. aí onde ela vai se dar conta de que aquilo não é o normal. Aquela violência não é. Tem algo errado ali. Não acontece em todos os lugares do mundo. É Isso. prioritariamente no ambiente que ele vive. Há outros ambientes que, puxa, eles são diferentes. Tem vida para além deste universo que eu conheço. Mais ou menos isso, né? Exatamente. É uma coisa incrível. Uma aluna me disse, agora no semestre passado, ela dá aula numa instituição que fica dentro de uma comunidade. Então, elas estavam conversando sobre planos de futuro, enfim. E aí, um dos meninos, né? Ele é filho a mãe dele é a olheira, que eles chamam, né? Do tráfico. E aí, o que você gostaria? Ele falou assim, eu quero ser o traficante. Eu não quero ser olheiro só. É muito pouco para mim. Então, isso para ele é o grande lugar que ele pode alcançar, né? A grande meta que ele tem, porque é isso que ele conhece. Então, assim, ela faz um trabalho de Hércules mesmo ali, para mostrar exatamente, Guilherme, que existe outras opções na vida que não aquela só que ele conhece. Sim, eu falo muito em ampliar os horizontes, né? Exato. O horizonte é sempre maior. Claro. Né? Mas você vê também como o social, né? Aquele círculo, ela vai ali, a criança, o ser humano, ele vai estabelecendo os seus valores, os seus parâmetros, os seus desejos em volta daquele ambiente. Então, nesse exemplo que você trouxe, exatamente, para ele o ápice, o sucesso, né? Pessoal, social, até mesmo familiar, vamos pensar assim, para ser um orgulho para a mãe, se ela é olheira. Sim. É chegar a ser um traficante. Claro. Dentro de um contexto ali. Sim. Né? Menor. E aí a gente tem que falar um pouquinho de alteridade agora, porque senão, né? E formação do ser humano. Vamos dar uma juntadinha, porque a gente está com pouco tempo. Como o tempo nosso voa, né? Vamos lá. Alteridade, lidar com o outro, né? Esse relacionamento, né? Essa dificuldade que as pessoas têm de lidar com os limites, né? Estabelecidos não exatamente pelo outro, mas pela própria natureza do relacionamento. Sim. Porque um relacionamento é o quê? Envolve consensos, envolve barganhas, né? Lógico. E é claro, então você vai ter que ali, dentro desse espaço com o outro, nessa dinâmica, conduzir de uma forma em que você não se submeta completamente, que você não se apague, não apague a sua individualidade, mas também não se sobreponha, né? Não esmague o outro, né? Então, Para você ser, não é necessário detonar o outro. A existência do outro. Claro. Né? Então, um grande desafio nos relacionamentos com a alteridade é você conseguir fazer essa dança, né? Que é linda, né? Se bem feita. Exatamente. E aí, volta porque falamos no início. É necessário que você se conheça, tenha empatia e conheça o outro. Perfeito. Né? E o outro, ele tem um papel muito importante porque ele nos devolve quem somos, né? Exato. Nos dá parâmetro também. Nos dá parâmetro. E é preciso estar preparado para entender esses parâmetros, porque caso você não se conheça, esse parâmetro vai passar como se você fosse impermeável e você não tem essa percepção riquíssima. Exatamente. Não é que é a devolutiva do outro. E estar no mundo é estar com, né, Guilherme? Sempre. Estar com o outro, Sempre. Nós nascemos para viver em sociedade. Não é vida, é relacionamento, exatamente. não é? Exatamente. O nosso desenvolvimento, ele se dá... Por quê? Através do outro, do relacionamento. Exato. Né? Nós nascemos... Pensando mesmo em neuro... Né? Nossa cognição, nossa mente, ela se desenvolve a partir da relação com o outro. Claro. Sem o outro, não tem estímulo. Exato, é um sistema que está pronto para, digamos assim, se desenvolver a partir do estar com. Sim, porque o nosso desenvolvimento ele é reativo. Isso. Né? E esse estímulo vem do outro. Do outro, do entorno, enfim. Né? Então, o que nós assimilamos da personalidade do outro, inicialmente,
dos nossos cuidadores, aí isso se amplia na escola, aí você tem os amigos, aí você tem a sociedade, você tem as mídias. Então, tudo isso vai contribuir para nossa edificação, Sim. né? E para nossa administração de tudo isso, administração Certo. da nossa personalidade. Claro, claro. Bom, transformação como sinônimo de aprendizado é para a gente fechar o nosso programa que voou. E eu vou fazer uma proposta que eu acho que é muito decente, que eu acho que temos que ter, Guilherme, parte 2. Né? Nós vamos conversar sobre isso depois do programa. Mas vamos fechar com essa questão de transformação como sinônimo de aprendizado. Então, essa transformação, né, do ser humano nessa relação com o outro, né, ela promove um aprendizado, né? É Sem aprendizado dúvida. também, porque você aprende, descobre em si habilidades, Claro. descobre em si capacidade, descobre os seus limites, né? Então, essa transformação, ela não deixa de ser um aprendizado, tem Sem esse dúvida valor de nenhuma. aprendizado. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, a contribuição da psicoterapia na educação não é porque a criança ou adolescente, ou enfim, a pessoa é louca, não é isso. Vamos quebrar esse paradigma e entender que a terapia é parceira do sujeito na medida em que ela o traz para se ouvir e para caminhar para essa transformação, não é verdade? Transformação, exatamente. Ela precisa conhecer as suas potencialidades, como também os seus limites, Sem dúvida, né? sem dúvida. Rever seus valores, rever a sua forma de estar no mundo. E saber se olhar no espelho com verdade. Exatamente. Guilherme, foi uma delícia, mas foi muito rápido. Você quer fazer um agradecimento aqui pra gente? E nós vamos ter uma conversinha ali fora, porque vai ter Guilherme parte 2. Bom, quero agradecer você primeiro pelo convite, agradecer a rádio pela recepção. Foi muito bom. A tarde rápido. Foi muito rápido, né? Foi rápido. Gente, muito obrigada. Traremos novidades da Inself, que é uma clínica. A Inself, a Sorin Psicologia, uma clínica que fica na região de Pinheiros, né? Nós trabalhamos com multiprofissionais, então nós temos avaliação neuropsicológica, psicologia, fono, psicomotricista, né? Então é um trabalho assim de uma excelente equipe e é um espaço também de transformação como sinônimo de aprendizado, na verdade, Exatamente. porque é um espaço em que acontecerão eventos, palestras. Eu vou estar por lá mais adiante um pouquinho, a gente vai falar disso em algum programa. E foi muito bom estar com vocês e um excelente final de semana.